Vamos falar um pouquinho para vocês a respeito de manejo de doenças na cultura do milho. As doenças são consideradas hoje um dos principais fatores limitantes da produtividade dessa cultura no Brasil. Dentre as principais doenças que atacam a cultura do milho, podemos destacar a mancha branca, a cercosporiose, as ferrugens, ferrugem polissora, ferrugem branca ou ferrugem tropical, os enfesamentos vermelho e pálido, as podridões de colmo e os grãos ardidos. Tá? Além dessas doenças, que são consideradas as mais importantes, outras doenças, até então consideradas de importância secundária, como a antracnose foliar e a mancha foliar causada por diplódia, vem aumentando a sua severidade em algumas regiões produtoras. Isso, portanto, elas merecem a nossa atenção. De uma maneira geral, a importância das doenças ela é variável de local para local e de ano para ano em função, principalmente, das condições climáticas, dos cultivares que são plantados e do sistema de produção utilizado. Com relação ao manejo, as principais estratégias recomendadas para o manejo de doenças são, em primeiro lugar, a resistência genética. Essa é a principal estratégia de manejo. Além de ser eficiente para o manejo de doenças, ela é uma estratégia que vem disponível na semente, sem custo ao produtor. Tá? A rotação de culturas, haja vista que a maioria desses patógenos causadores dessas doenças que eu citei são patógenos que têm capacidade de sobreviver nos restos de cultura, que nós chamamos de patógenos necrotróficos. Portanto, a permanência da palhada no campo e a ausência de rotação de cultura favorece o rápido aumento do potencial de inóculo dos patógenos, com grandes chances deles causarem problemas futuros. Então a rotação de cultura é também uma importante medida de manejo para essas doenças. Outra medida importante é a época de plantio. É super importante a gente pensar que a cultura do milho ela tem uma fase que ela é mais suscetível à ocorrência de doenças, portanto é importante evitar que essa fase coincida com condições que favoreçam o desenvolvimento desses patógenos. Então, utilizar a época recomendada de plantio também é uma importante medida de manejo. Além dessas, todas as medidas culturais, como por exemplo, adubação equilibrada, utilização de densidades e espaçamentos adequados para o cultivar, todas essas medidas culturais também interferem no desenvolvimento das doenças e são importantes de serem observadas. Além dessas medidas, o controle químico também é uma medida recomendada, principalmente em situações em que ocorre uma elevada pressão de doença decorrente da utilização de cultivares suscetíveis e de condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento das doenças. Então essa seria, de uma maneira geral, as principais estratégias de manejo para as doenças do milho no Brasil. Bom pessoal, essa aqui é uma das principais doenças que atacam a cultura do milho no Brasil, é a chamada mancha branca. Os sintomas característicos dessa doença são a formação de lesões nos estágios iniciais de coloração verde-oliva, que a gente chama de anasarca. Essas lesões evoluem para essas lesões de coloração branca e aspecto arredondado. Normalmente essas lesões elas surgem da ponta das folhas em direção à base e das folhas do bacheiro para as folhas superiores. Então, esses são sintomas característicos da mancha branca. Nessa mesma planta, nós temos aqui os sintomas de uma outra doença. Essa aqui é a mancha de diplódia, uma doença de importância, considerada de importância secundária, mas que vem se tornando importante em algumas regiões produtoras. Os sintomas característicos são essas lesões de coloração marrom claro ou palha, que se estendem ao longo da folha. Nessa mesma planta também temos aqui um sintoma de uma outra doença. Essa é a antracnose foliar. Os sintomas característicos na nervura são essas lesões de coloração marrom claro a amareladas. Essa lesão ela vai evoluindo ao longo da nervura, causando a seca precoce dessas folhas. Aqui, comparando uma folha onde ocorreu a infecção há mais tempo, então observem nesses pontos, são os locais em que houve a infecção pelo fungo, uma lesão como essa, só que numa folha mais velha, onde a infecção ocorreu mais tempo, e essa folha, como a gente está vendo aqui, ela seca precocemente em função da colonização do tecido da nervura pelo fungo, onde não há passagem de água e nutrientes para a parte posterior da folha. Bom, mostrar para vocês os sintomas da mancha de diplódia. Os sintomas são caracterizados por essas lesões de coloração marrom clara a palha. Um ponto importante para a identificação dessa doença a nível de campo
é a observação do ponto de infecção do fungo, é o local onde o fungo penetra na folha, ele deixa esse ponto marcado. A partir daqui, ele se desenvolve, né, ao longo das nervuras, e essas lesões elas podem chegar a 10, 15 centímetros de comprimento. Tá? Esse fungo é capaz de infectar tanto a folha, quanto o colmo e a espiga da planta. Bom pessoal, esses são alguns exemplos de doenças que atacam a cultura do milho. Tá? Em uma condição de lavoura é importante a correta identificação, portanto procurar um engenheiro agrônomo ou um especialista na área para fazer a correta identificação da doença e a recomendação mais adequada para o manejo para cada situação.